Essas cenas de fuga são alucinantes, não dá para acreditar que alguém faça isso na vida real, então se prepara para ver as 6 melhores fugas da história, já vai deixando seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma fuga. Tudo começa num posto de gasolina no Colorado. Um Ford Edge vermelho é levado por um homem de 28 anos chamado Ryan Stone. Dentro do carro, no banco traseiro, um garoto de apenas 4 anos, que não teve tempo de ser retirado pela mãe antes do roubo. Ryan pisa fundo na interestadual. Viaturas entram na cola, e um helicóptero de uma emissora acompanha cada movimento. Após 30 minutos, ele abandona o veículo e toma uma minivan, mais uma troca de carro, na tentativa de despistar. A criança, por sorte, é resgatada e devolvida à família. Agora no segundo veículo, Stone entra na contramão, passa por centímetros de vários acidentes e segue o rastro de destruição. Um dos pneus da minivan estoura por causa de uma barreira policial. Sem pensar duas vezes, ele abandona a van e parte para um terceiro automóvel, um Corolla prata. Mesmo com o pneu furado e 2 trocas de carro, ele continua. Mas logo à frente, num cruzamento, é surpreendido por viaturas que bloqueiam parcialmente a passagem. Ele tenta escapar, desvia, mas colide com outros carros. Sem saída, desce e corre. A câmera acompanha. Ele pula uma mureta, tenta escalar uma cerca, mas é derrubado por policiais. O resultado: Ryan Stone acaba preso e recebe uma pena de 160 anos de prisão. Notas ao vento em Los Angeles. Agora vamos para a Califórnia. Em Los Angeles, 4 criminosos acabaram de assaltar uma agência bancária. Eles estão em um carro escuro e são perseguidos por diversas viaturas. Mas o que ninguém esperava era a estratégia incomum que eles usariam. Tentando escapar, os ladrões começam a lançar maços de dinheiro pela janela do carro. Sim, eles jogam cédulas no meio da rua. A ideia? Criar confusão. E deu certo. Centenas de pessoas, ao verem a cena pela TV, invadem as ruas para tentar pegar uma parte do valor roubado. Em pouco tempo, a cidade vira um caos. Populares começam a correr atrás do carro, bloqueiam caminhos e até pedem por mais dinheiro. Os ladrões, acreditando que a multidão os protegeria, seguem confiantes. Mas essa manobra criativa não durou para sempre. Após 50 minutos de corrida e muita desordem, o grupo é finalmente encurralado, tanto por civis quanto por patrulhas. Fim da linha. O dinheiro não comprou liberdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Toda semana trazemos histórias inacreditáveis, e essas perseguições não são exceção. Então ativa o sininho, deixa seu like e se prepara porque as próximas fugas parecem coisa de cinema, mas aconteceram de verdade. A caçada de Lakeisha. Virgínia, Estados Unidos. Uma blitz comum se transforma numa operação gigantesca quando uma caminhonete prateada ignora a ordem de parada. Quem dirige é Lakeisha Tracy, de 36 anos. Segundo a polícia, ela estava sendo procurada por envolvimento em clonagem de cartões. Sem pensar duas vezes, ela pisa fundo e segue por uma rodovia movimentada, colocando dezenas de motoristas em risco. 8 viaturas viram 10, depois 15. No total, 20 carros da polícia participam da perseguição. A tensão só termina quando uma viatura atinge a traseira da caminhonete. O veículo derrapa, gira e é bloqueado por outro carro da polícia. Lakeisha tenta fugir, mas está cercada. Fim da linha. Antônio versus o cão policial. Califórnia. Dentro de uma caminhonete preta, Antônio Padilla Jr., de 37 anos, tenta escapar após ser identificado por agredir um policial. O caso já era grave, mas ele decidiu piorar. Em alta velocidade, Antônio bate em um carro, depois em outro. Passa no sinal vermelho, perde o controle e decide abandonar o veículo. Na calçada, ele vê uma mulher saindo de um Audi. Sem pensar, a arrasta para fora e tenta tomar o carro. O irmão dela, que estava em outro veículo, corre para impedir, mas o criminoso consegue fugir. A fuga continua por poucos minutos até Antônio colidir o Audi na entrada de uma faculdade. Dessa vez, ele decide correr a pé. Mas não vai longe. Um cão policial é solto e, em segundos, alcança e derruba o fugitivo. Um verdadeiro herói de 4 patas. Palmas para o cachorro. O Camaro encurralado. Houston, Texas. 3 homens acabaram de assaltar uma loja de eletrônicos e estão a bordo de um Camaro branco. A fuga começa por uma rodovia movimentada, com o carro em altíssima velocidade. O tempo passa e, em cerca de 10 minutos, o caminho deles é bloqueado por um caminhão e outro carro parado no sinal. A polícia chega e cerca o veículo.
Os criminosos permanecem imóveis por 20 minutos. Um a um, eles saem com as mãos levantadas e se entregam. O que impressiona é a organização da operação. 12 viaturas foram mobilizadas para garantir que ninguém escapasse. Velocidade no deserto. Phoenix, Arizona. Um jipe vermelho se recusa a parar numa blitz. O motorista acelera numa das rodovias mais perigosas da cidade. Viaturas se aproximam e tentam encerrar a fuga com a tradicional manobra de colisão lateral. O impacto acontece, mas não surte o efeito esperado. Ao invés de parar, o motorista pisa ainda mais fundo. A perseguição se estende por mais de 30 minutos, colocando em risco dezenas de motoristas. A cada segundo, o perigo só aumenta. O motorista seguiu pela contramão e acabou batendo de frente com outro carro. O jipe capota por alguns metros. O mais impressionante é que o fugitivo conseguiu sair do jipe e ficou conversando com algumas pessoas que estavam no local. Por incrível que pareça, o fugitivo pensou que ficando lá ele conseguiria despistar a polícia. Os policiais chegaram e foram direto para o jipe capotado, mas não encontraram nada, até que um dos policiais percebeu que o bandido estava bem do seu lado. E aí, me conta, qual dessas fugas você achou mais absurda? A do Ryan trocando de carro 3 vezes? Ou aquela em que os ladrões jogaram dinheiro pelas ruas como se estivessem num filme? O fato é que a realidade, às vezes, ultrapassa qualquer roteiro de Hollywood. Essas perseguições mostram como o desespero, a audácia e até a criatividade dos fugitivos podem transformar ruas comuns em cenários de ação eletrizante. Se curtiu o vídeo, já compartilha com alguém que também vai se impressionar com essas histórias. Se inscreve aqui no Info Secreta, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E comenta aqui embaixo qual dessas perseguições mais te chocou, ou se você já viu alguma tão insana quanto essas. Nos vemos no próximo vídeo com mais fatos inacreditáveis que parecem mentira, mas são reais. Valeu e até a próxima!